Vamos falar de liderança e os desafios da liderança e um pouquinho até de algumas características importantes do líder, como lidar com os nossos líderes. Vamos falar de tudo hoje sobre liderança. E para falar sobre liderança, eu convidei uma especialista no tema liderança e gestão de pessoas, professora, treinadora. Oi, Júlia. Boa noite. Boa noite, bem-vinda aqui para nossa live. Já quero te agradecer muito pelo convite, sei que sua agenda é assim, apertadíssima, mas obrigada por ter aceitado o meu convite, estar aqui com a gente. Eu que agradeço, né? Uma honra aqui, esse convite, estar contigo para poder a gente bater esse papo sobre liderança. E é um grande prazer aqui para mim, né? Eu que agradeço o convite. Ah, que bom. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, né, eu já quero compartilhar aqui como que eu conheci a Júlia, como que eu cheguei na Júlia, que foi uma coisa super curiosa, né? A Júlia, eu tava um dia, quem me acompanha por aqui sabe que eu sou a louca do podcast, eu ouço tudo quanto é tipo de podcast, né? Fico muito na estrada, então todos os dias de manhã, a hora que eu saio, a hora que eu volto, eu escolho um tema lá e o que vem eu assisto. E aí eu estava assistindo um podcast, comecei a ver uma pessoa falando de liderança, falei, nossa, que legal, tô gostando do que essa pessoa tá falando, já quero fazer um podcast com essa pessoa. Mas eu não sabia quem era, porque estava dirigindo, não apareceu o seu nome, e no final falaram que ela era a Júlia de Totto. E para quem não sabe, eu trabalho numa usina e os proprietários da usina, os donos da usina, uma usina familiar, são de Totto. Eu falei, gente, mas não é possível, é muita coincidência, não é um nome Souza, né? Souza, Silva, é de Totto. Cheguei no outro... Não cheguei na usina, não. Cheguei em Ribeirão, já mandei uma mensagem para um de Totto da usina. Falei para ele, Júlia de Totto, você conhece? Ele, minha prima. Eu falei, não acredito. Já me manda o telefone dela que eu preciso fazer uma live com ela. E desde então a gente está discutindo, né? Já faz um tempinho, né, Júlia? E hoje deu certo. Então, obrigada novamente. Eu que agradeço. Não, é muito, né? Eu falo, o Brasil é grande, mas querendo não é pequeno, viu, Ana? Eu vou falar assim que eu já estive dando aula lá em Paragominas, no Pará, e encontrei uma conhecida de parente meu. Então eu falo, gente, é muito doido. Sim, por mais que o Brasil, né, seja gigante, sempre tem um lugar que a gente encontra um conhecido ou alguém que conhece alguém, né? Então é um prazer conhecê-la também. A gente, né, manter contato, esse network, esse relacionamento aí é muito bacana. Júlia, se apresenta para o pessoal que está aqui, talvez nem todo mundo te conhece, conta aí pra gente quem é a Júlia. Legal, obrigada. Bom, eu sou Júlia de Totto, né? Eu sou filha de agricultor, fico aqui em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, o pessoal fala, é a terra da AgriShow, né? Quem conhece do agro, assim, fala um pouco mais, ou a terra da Choperia Pimbim. E eu cheguei a cursar a faculdade de agronomia, né? Me formei em 2008 e falo que, né, até um pouquinho, a gente pode até bater um papo aqui um pouco mais pra frente. Mas eu brinco que fui muito com a necessidade de agradar, né? Era algo que eu fiz muito mais porque era algo que minha família já fazia. E não fui pensando em quem realmente era a Júlia, o que a Júlia gostava, qual interesse ela tinha, né? Eu até brinco, falo que eu tinha intenção de cursar psicologia na época, mas eu ouvia muito em casa que psicólogo é coisa de doido, só doido vai em psicólogo, né? E aí acabei deixando de lado essa ideia, né? Na época não tinha maturidade para conversar, né? E falei, vou prestar agronomia e administração. Qualquer um dos dois que eu passar, eu tô apta para trabalhar no negócio da família e tá tudo bem, né? Aí depois de formada, cheguei a ter uma experiência no mercado, fui trabalhar com meu pai também, né? Na propriedade, mas não tive liga, né? Eu falo que assim, eu não era o meu propósito, né? Eu não dava o meu melhor, meu desempenho não era bom, porque eu não tinha motivação para aquilo, não era realizada profissionalmente, né? Eu sempre gostei muito dessa área da educação também, aí eu fui para cursar o mestrado. De lá comecei a atuar com projetos de consultoria, né, mais focado no agro, em 2012. E aí comecei a me envolver mais com empresas, né, usina, associação de produtor, cooperativa, revenda, indústria de insumo, né, e comecei a perceber o quanto o agro era carente nessa área de liderança e gestão de pessoas, né, que envolvia essas questões de empresas familiares e não familiares de maneira geral. E aí isso me fez trabalhar um pouco essa transição de carreira, né, então como eu tinha aquela ideia da psicologia, eu não cheguei a me formar em psicologia, mas comecei a me enveredar em cursos ali de formações na área de autoconhecimento, né, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, que também foi bastante útil para mim, né, para fazer esse processo de encontros comigo mesmo, né, e de redirecionamento. E comecei a levar isso também para as empresas do agro, né? Então hoje eu atuo forte aí com essa parte de consultoria na área de gestão estratégica de pessoas e também com treinamento e desenvolvimento de lideranças, né? Então é um pouquinho sobre mim aí, a gente pode bater um pouco mais de papo também. Bom, então, dá outra live, né, Júlia? Se a gente quiser falar de transição de carreira, exatamente, é outra live que a gente pode fazer falando de transição de carreira, né? Porque uma agrônoma que hoje desenvolve gente, o máximo.
Bom, vamos começar. O tema da live é os desafios da liderança em 2023. Você já disse aqui, né, você atua muito no agro, mas vamos tentar falar no comecinho aqui um pouco de liderança de um modo geral e depois a gente entra no conceito. Mas será que é diferente ser líder no agro ou não? Ser líder é ser líder, né? E aí, assim, pessoal, quem tiver pergunta já vai deixando aqui as perguntas, a gente vai tentar responder todas as perguntas. E vamos lá. O que você enxerga hoje, Júlia, de desafio da liderança no ano de 2023? O que tem que estar na pauta da liderança? Não tem jeito. Joia. Bom, tem bastante coisa, né, Ana? Mas que eu vejo, assim, principalmente discussão de gestores, igual você falou, né? Eu trabalho mais com agro, mas de maneira geral, a gente acaba escutando de outros setores também, né? Eu até, ano passado, tive uma época que eu fui viajar, para você entender, né? Fui viajar para Gramado, né? Que é uma região lá de turismo, passear, né? E o pessoal lá mesmo dos táxis, lá o motorista comentando, né? O quanto que tá difícil achar profissional para trabalhar, né? E essa é uma das grandes coisas que aparece no agro, que é essa questão de como atrair profissionais, né? E ao mesmo tempo a gente conseguir manter ou reter esses profissionais, né? Que eles fiquem na empresa. O pessoal hoje a concorrência está muito grande por bons profissionais, né? Então as empresas vão assediando, muitas vezes o pessoal vai se deixando levar por salário. Então essa parte de, né, entender como funciona o ser humano, comportamento, motivações, dores, né? Falar sobre isso é muito importante, né? Que a gente entender que não é igual, né, antigamente, essa coisa do robozinho, só dá ordem, a pessoa vai cumprir e ela vai estar satisfeita, ela vai estar feliz. Não, né? Hoje o líder tem que entender, saber de lidar com pessoas, né? Porque ele precisa disso, né? Então você que está aí na área de RH também, né? Eu imagino que faz sentido isso para você também, mas é o que eu mais ouço, né? Então, turnover alto nas empresas, essa questão de atração e retenção, e é o que a gente mais trabalha, né? Nas aulas de MBA, isso é o que mais aparece aí. Júlia, bom, estamos recém-saídos de uma pandemia, né, que fez muita gente ir para casa, né? Os times que antes estavam todos ali debaixo da vista, né? Vamos falar das lideranças. E as lideranças gostavam muito disso, né? De estar vendo ali, fiscalizando, vendo se está trabalhando. De repente, eu perdi isso, né? Como que você vê a liderança em relação a isso, né? Eu sei que hoje em dia muitas empresas estão no híbrido, outras até voltaram para o presencial, mas como que você viu a liderança no momento da saída, né, da ida para o home office, e como que você está vendo a liderança agora nesse pós-pandemia, nessa adaptação? Legal, Ana. É bastante, né, para a gente discutir mesmo esse tema, né? Eu acho que é complexo a gente dizer assim se tem certo ou errado, né? A gente está vendo as movimentações de grandes empresas, grandes líderes ali, Elon Musk, né? O pessoal falando, não, vamos voltar todo mundo para o home office, é obrigatório. De maneira geral, assim, se a gente for ver no agro também, teve muito, né? Até teve aquele mote, o agro não para, né? Até porque o campo, né, a parte de produção, né, de alimento, né, o pessoal comercial que vende insumos, não tinha como parar, ficar em casa, né, assim, então tinha algumas coisas que tinha que conciliar, né, o pessoal também da usina na parte de campo, não tinha como parar totalmente, né, então acabou que ficando. Eu acho que tem muito essa coisa, né, de entender que tem áreas que é possível, até porque hoje você tem, né, tem pessoas que vão produzir e produziram um home office, né? Às vezes uma área administrativa, uma área financeira, você consegue a pessoa, se ela foi produtiva, se ela correspondeu, se ela entregou desempenho, né? Eu não vejo que tem tanto assim problema você conseguir manter ela nesse modelo home office ou até o híbrido, como você colocou, né? Então acho que é muito de entender cada um, né? Acho que é difícil a gente pegar e generalizar para todo mundo, porque principalmente a gente falando hoje sobre as novas gerações, né? Que tem muito essa questão da necessidade da liberdade, da flexibilidade, que muitas vezes, né, esse sistema rígido demais, vamos voltar todo mundo home office e vamos funcionar assim, e independente se a pessoa está entregando ou não, ela fala assim, não, mas para quê, né, exigir de mim se eu estou fazendo a minha parte, né, se eu estou entregando o resultado. Então, tudo bem a pessoa que, né, a gente sabe que tem pessoas que, às vezes, na frente da liderança se comporta de um jeito, mas a hora que o líder vai embora, das costas, a pessoa começa a folgar, né? Que é tipo de filme, né? Aquelas coisas do filme lá, a proposta, etc. Tem vários filmes que mostram isso, né? Então, acho que é tudo muito personalizado, né? Entender cada um como que funciona, as áreas, as necessidades dos setores, dos departamentos, né? Pelo menos é a forma que eu vejo. Que não sei se faz sentido para... O que eu acho, sabe, Júlia, é que realmente a liderança não foi preparada para isso, né? Foi um susto, todo mundo tomou um susto com a pandemia. Foi. E aí, manda todo mundo para casa. E muito poucas empresas, mesmo depois de terem mandado os colaboradores para casa, se preocuparam em efetivamente capacitar os líderes
para serem líderes de um time remoto. Não sei se o pessoal, por exemplo, te pede treinamento disso, porque nesse meio tempo, né, de pandemia, eu particularmente passei por 3 usinas, né? Eu estava numa usina quando começou a pandemia, depois eu fiz uma passagem breve por uma segunda usina e agora estou na usina que você sabe. E eu vejo isso, assim, tipo, não, pôs as pessoas em casa, eu achei que o líder já era líder, e que ele saberia gerenciar esse time. E aí eu vejo, por exemplo, algumas coisas que eu vi ao longo desses quase 3 anos aí, né? 2 anos e pouco. Líderes extremamente sobrecarregados. Por quê? Porque os líderes começaram a pegar coisas para eles, que antes eles tinham um colaborador ali do lado, ele chamava e falava assim, fulano, vem aqui e eu preciso que você me ajude nisso aqui, eu preciso que faça isso aqui para mim. Como o colaborador não estava ali, às vezes ele fica até com uma preguiça, sabe, assim, de chamar o cara no Teams, chamar o cara no Zoom, né? Ele vai pegando as coisas para ele. Né? Ao mesmo tempo, a gente vê equipes extremamente abandonadas, entre aspas, assim, justamente porque esse líder não sabe gerenciar a rotina dele, que muitas vezes ele está na empresa, né? No agro mesmo acontece isso, às vezes o líder muitas vezes não foi para o home office, mas o time dele foi. Então, o líder não dá conta de gerenciar a rotina dele de dentro da empresa com o time que está lá fora, que está em casa. Ou seja, a gente tem que fazer uma culpa também interna de que muitas vezes esse líder não foi preparado, não está sendo preparado, a gente está exigindo dele. Ele acaba sendo exigido de cima, né, da direção da empresa, muitas vezes, e do time dele que está falando, você não está me dando apoio, você não me gerencia, você não me dá diretriz. Você percebe isso nos seus clientes? Bem colocado, viu, Ana? É claramente isso. Tô vendo um pessoal conhecido aqui também, o Daniel. Ana, é muito bacana e bem colocado isso, né? Porque acontece muito. Eu acho que, assim, a pandemia, ela praticamente escancarou, né? A necessidade de desenvolver a chamada soft skills, né? Que é a parte comportamental das lideranças, né? Que é o que você falou, né? Às vezes, assim, eu preciso, né, enquanto líder, quando minha equipe, o pessoal tá em casa. E assim, às vezes nem é questão de preguiça, eu acho que é questão do desconforto, né? De você eu vou ter que chamar e conversar e dar um feedback de alguma coisa um trabalho que não foi legal, não foi bem feito, e aí não sabe o jeito certo de fazer, né? Eu vou ter que... a pessoa me mandou um trabalho, eu vi que não ficou legal, e às vezes a gente tem a questão de perfis também, né? Eu falo que eu mesma já sofri com isso, o excesso de perfeccionismo, né? Aí você recebe o trabalho de alguém, aí você fala assim, não ficou legal, aí em vez de você falar, nossa, eu vou chamar a pessoa, fazer uma conversa no Teams, ou passar para ela o que precisaria ser melhorado, aí não, eu vou lá e pego para fazer. Só que com isso, né, lá na frente eu não percebo que, poxa, da próxima vez que eu precisar daquela pessoa de novo, ela vai me entregar um trabalho meia boca de novo. Mas é culpa dela? Não, eu tenho a minha responsabilidade também, que eu não orientei ela de como podia ficar melhor, né? Para da próxima vez ela me entregar um trabalho melhor. E assim ela vai evoluindo. Então, o papel de formar e de desenvolver pessoas, né? Que também é um papel muito importante das lideranças. Então, realmente é a questão de falta de preparo, né? E a pandemia, ela praticamente, acho que escancarou isso, né? Então, assim, a gente teve, né, trabalhos, fui fazendo mesmo as aulas de MBA, né, trabalhos, teve, na época, eu me lembro, teve trabalho de desenvolvimento de liderança que a gente começou presencial, depois outra parte, quando veio a pandemia, tivemos que passar para o online, então é toda uma adaptação também de dinâmica, de ferramenta, né, que dá para você fazer no presencial, não dá para você fazer no online, mas aconteceram, né, e era uma adaptação. Já tive time de diretores ali de revenda, né, que tiveram que se adaptar também para usar o Zoom, né, que para eles era algo muito, até pela idade, né, não tal, mas super proativos e foram dispostos, então assim, é legal quando tem essa abertura, né, quando se dispõe, mas com certeza eu concordo com a sua colocação, né, eu acho que muitos os líderes não foram preparados, né, tanto que agora veio o movimento e eu fico muito feliz, né, de ver esse avanço das empresas investindo nessa parte de pessoas, né, então, porque realmente foi o que a pandemia mostrou, né, e continuar isso daqui para frente, né, agora está retomando mais o presencial também. Júlia, na minha realidade, eu vejo muito claro 2 perfis, assim, nítidos de liderança. Um é o perfil paternalista, é aquele, sabe, super afiliativo, que passa a mão na cabeça, que acolhe, paizão, né, que tem muita dificuldade de ir para um conflito. É esse que você falou, eu vi uma coisa mal feita, mas ao invés de eu fazer um feedback, deixa que eu faço, né, então eu vejo esse perfil. Mas a contrapartida, eu também vejo aquele perfil comando e controle, tipo aqui, você está aqui para trabalhar, tipo, tem uns assim, você não é pago nem para pensar, faz o que eu tô falando, você tem boleto para pagar, então faz, ou seja, um perfil totalmente autoritário. Então, eu queria perguntar ao pessoal que está aqui, se vocês também enxergam esse perfil, e que perfil que vocês mais enxergam, se é o paternalista, se é o autoritário, ou se tem algum outro aí que está mais na rotina de vocês. Primeiro eu queria saber se
você concorda que esse perfil meio que domina aí o mercado, esses dois perfis, e o que a gente faz para desenvolver essa liderança, para eles saírem desses dois extremos. Você, como treinadora, me indica o quê? Principalmente assim, acho que eu chamo esse perfil que você falou de manda quem, eu chamo de manda quem pode, obedece quem tem juízo, sabe? Aquela coisa lá do chefe, né, do patrão de antigamente. Tudo bem, né, tudo isso é questão de escolha. Eu falo que sempre que, né, encontro perfis assim, eu falo, é escolha. Você pode continuar agindo assim? Pode continuar agindo assim. A escolha é sua. Só que vai ser mais difícil você conseguir pessoas para trabalhar na sua empresa, para trabalhar na sua equipe e que fiquem, né? Porque hoje você tem, principalmente nos jovens, essa coisa de, cara, eles têm ideias, eles são criativos, eles vêm com outro perfil, né? Diferente do que era na geração dos nossos pais, né? Que era muito seguir ali o que a família fazia e era muito obedecer, né? E hoje não. Então, assim, você tem que trabalhar esse lado de dar abertura, né? Então, de dando um pouco mais de autonomia, né, de aprender a delegar, entender, cada um tem, as pessoas têm, né, querem contribuir, elas querem se sentir, a maior necessidade do ser humano é se sentir importante, né, ela quer se sentir parte, ela quer saber que ela está sendo útil contribuir, que ela não está ali apenas para, né, cumprir uma tarefa ali, cumprir ordens, né. Então eu vejo para quem esse manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, principalmente é refletir sobre isso, né, o que você vai ganhar com isso, né, agindo dessa forma no futuro. Vai ter mais desafios, com certeza, principalmente para conseguir atrair, né, e reter talento. Então, a partir do momento que você consegue caminhar para esse estilo, que é o estilo de liderança, até o situacional que a gente fala, né, quando muitas vezes o líder acha que é assim, esse estilo de líder que você colocou, né, aquele que acha que assim, é o liderado que tem que adaptar o estilo dele, não, né, a pessoa que tem que encaixar aqui no meu perfil e não, é o contrário. Hoje o líder que se dá bem, os líderes que têm facilidade para atrair pessoas para o time, para fazer ficar, é o líder que entende que cada um funciona de um jeito, cada um tem suas necessidades e eu preciso adaptar o meu estilo. Tem pessoas que eu posso cobrar um pouco mais, apertar mais, né, que ela vai corresponder. Então, até recente eu estava fazendo coaching, né, com um diretor também de uma fazenda e um gerente abaixo dele. E ele colocou, né, é engraçado que assim, o gerente, ele não tinha essa percepção, né, ele achava que muitas vezes o diretor era rígido demais ou cobrava ele demais, né, mas no processo que a gente fez de coaching, colocamos eles para se comunicar, simplesmente isso, né, que você fala que muitas vezes não há conversa e a interpretação do gerente era errada, o gerente colocou, o diretor colocou para ele, não, eu te aperto porque eu sei que você vai responder. Porque eu confio em você, eu sei que você é capaz, que você me dá a resposta, né? Então, eu cobro, te pressiono um pouquinho mais, porque eu sei que você vai responder. E às vezes você tem pessoa que é um pouco mais sensível, e isso é de perfil, né? A gente fala de perfil comportamental. Perfil que tem pessoas que são mais sensíveis, e aí se você... Aliás, não é nem que ela é sensível, tem pessoas que já são muito críticas, as mesmas. Então, quando você vai dar um feedback, você só vai no erro, né? Você só vai no negativo, você acaba... É como se apertasse o dedo na ferida, ela já tá se machucando, e você vai lá e empurra mais ainda, né? Então, assim, a autoestima dela diminui e, na verdade, você não consegue fazer ela evoluir, né? Então, você tem que mostrar para ela que tudo bem, ali ela precisa de corrigir aquilo, mas que ela tem outras coisas boas, que ela tá indo muito bem em outros lugares, né? Em outras áreas, em outras atividades. Então, assim, é muito isso comum, né? E o outro ponto que é o que você falou também do perfil paternalista, né? Principalmente em empresas familiares, isso é muito comum, acaba se confundindo os papéis, né? Não só no agro, mas de maneira geral. Então, principalmente quando, assim, eu já peguei uma empresa familiar uma vez que eram 2 irmãos, né? E aí você tem o pai lá, e aí um dos irmãos uma vez me procurou e falou assim, Júlia, mas eu tô um pouco cansada, porque, né, eles trabalham em fazenda também, e é assim, tipo, meu irmão é meio folgado, sabe? Tipo assim, vem feriado, final de semana, ele quer viajar, e aí sobe tudo nas minhas costas, e eu fico sobrecarregado, né? E aí, assim, como que eu faço, né? Porque aí depois, né, enfim, meu pai fica só em cima de mim. Eu falo, então é preciso a gente trabalhar um processo, vamos sentar, vamos conversar, traz o seu pai, vamos profissionalizar, ou entender que tem que ter as faixinhas, né, o organograma lá, os papéis responsáveis. Quem tem mais habilidade vai ficar responsável pela área administrativa, quem tem mais habilidade vai ficar responsável pela área técnica lá de produção agrícola, para também o pai ali, como, né, como gestor, como diretor, saber de a hora que deu pepino, eu sei de quem eu tenho que cobrar, para não cobrar a pessoa, não ficar em cima da pessoa errada. Então, ser permissivo demais, esse perfil paternalista tem, né, não só em empresas familiares, mas empresas não familiares também. E esse papel de pai, né, o líder, o gestor, ele não é pai e ele não é amigo também, né? Às vezes se coloca na posição de amigo. Né? Tudo bem, Júlia, tô falando que não pode sair na festa, no churrasquinho, né? Tomar uma junto, pode, né? Só que tem que entender que tem momentos e momentos, né? Tanto que já vi casos assim na empresa, né? Não sei se acontece, se você já viu acontecer. Tipo,
um dos dois ou saiu, né, da empresa, se desligou e continuam amigos, né, mas não tem mais o papel de líder liderado, porque são papéis diferentes, né? Esse negócio, né, da empresa familiar, eu sempre trabalhei em empresa familiar, né, minha vida inteira. E a empresa familiar, ela veio evoluindo ao longo do tempo, né? Então, assim, antes, o dono realmente fazia isso, porque eu trabalhei em empresa em que os funcionários falavam assim, não, antes, a gente estava com dificuldade, a gente abordava o dono, ele preenchia a folha de cheque pra gente, entregava a folha de cheque e falava, não, toma esse dinheiro aqui e vai resolver o seu problema. E aí as pessoas ficam lamentando agora porque a coisa não é assim mais. E não é mesmo. E quando a empresa cresce, vai crescendo, se ainda, né, talvez, se é uma fazenda com poucos funcionários, mas imagina uma usina com 4.000 funcionários. Não tem mais jeito, né, do dono andar pela usina, vendo todos os problemas dos seus funcionários e tentando resolver. E eu sinto, então, que os colaboradores também, assim, lamentam. Os mais antigos lamentam essa mudança. Ah, mas na época boa era a época do seu fulano. Ah, quando o seu ciclano estava aqui, ele não deixava isso acontecer. Então, o colaborador também é choroso, né, por esse papel paternalista. E, infelizmente, ou felizmente, no mundo corporativo, a partir da empresa de um certo tamanho, não cabe, não tem jeito, né? Exatamente. Até porque a gente vê isso, né? E é uma coisa que o tempo, né? O jeito mudou, o tamanho muda, o jeito de fazer as coisas mudam, né? A gestão, hoje você tem sistema, muito mais eficiente e tudo mais, né? Você tem que ser um pouco mais rigoroso nos custos, né? Porque também a gente sabe, principalmente quando o agro é commodity, né? Então a gente depende de mercado, tudo isso, né? Então a gente tem que ter um cuidado maior, só que ao mesmo tempo também eu vejo que tem um caminho, né, que muitas vezes um pouco mais de transparência também da liderança em relação a isso, né, para os colaboradores que estão lá mais antigos, no sentido de que, assim, a gente tá, né, nesse mundo, tá aqui no mundo de rede social, tá acompanhando, às vezes você faz, né, teve oportunidade de estudar, fez, né, terminou a escola, fez uma graduação, fez às vezes uma pós, então a gente tá ambientado, né, no mundo VUCA, o mundo BANI, essas coisas todas que estão movimentações acontecendo. Mas o pessoal não, né? O pessoal ali do campo, né? Mais nível operador, encarregado, eles não estão por dentro disso, né? Então eles não sabem por quais razões as mudanças nas empresas acontecem, né? Uhum. Então esse comunicar isso também é importante, né? Ó, por que que a gente, até assim, né? Também recente estava coletar ideias, né? Dos colaboradores. É muito legal, porque às vezes eles têm ideia simples, né? De coisa para fazer que às vezes não tem custo, mas às vezes é uma ideia que tem um custo. Então, vai chegar lá na gerência, diretoria, vai analisar e vai falar, ó, se tem jeito da gente seguir. Isso aqui não vai dar pra gente seguir agora, a gente vai ter que segurar um pouco porque a gente tá sem caixa para isso. Então, tudo isso tem que ser muito bem conversado, né? Até na parte de questão de salário, né? Entender, você ter um plano de cargos e salários bem desenhado e comunicar. Porque o que às vezes acontece é ruído, né? Então, chega na empresa, o cara que tá lá há anos trabalhando na empresa, ganha um salário X e aí acabou de entrar um novo que está ganhando mais. Né? E aí ele fica sem entender, mas por quê? Né? Então, assim, tudo, às vezes o outro tem, né, por questão de formação, alguma coisa, pode merecer, faz sentido ele ganhar mais. Mas esses critérios, eles têm que ser bem claros e comunicados, né? Essa questão do organograma, do plano de carreira. Tem uma coisa, Júlia, assim, que você falou que eu concordo plenamente. Quando o líder deixa uma lacuna na cabeça do colaborador, é onde surgem as revoltas, os inconformismos. Então, eu passei muito por isso, assim, a gente não pode falar de cargos e salário. O colaborador, ele cria na cabeça dele o que ele quer sobre o cargo do outro, sobre o salário do outro, sobre o benefício do outro. A partir do momento que você deixa claro, ó, a regra é essa, o seu salário é esse, o outro ganha mais por isso, o outro... Mesmo que o colaborador não goste da informação que ele recebeu, porque às vezes ele pode não gostar da informação, mas ele tem a informação. Então, sempre a informação, seja ela boa ou ruim, é melhor do que o nada. E muitas vezes o líder tem a dificuldade de dar a informação, porque ele já pensa, mas ele não vai gostar, e como que eu vou lidar com isso, aí como que eu vou tratar, e não fala. Então, aquela coisa, né? Mente vazia, oficina do diabo, Exatamente. Né? Quando eu não falo a informação com clareza, com transparência, o meu funcionário cria o que ele quiser e pode ser muito pior do que uma informação, mesmo que ruim, para o funcionário. Você concorda? Concordo muito. É super, né? Eu acho que transparência hoje é tudo, né? De todos os lados. Eu falo que do colaborador para a empresa, para o gestor, né? Quanto mais você ser transparente, evitar mentira, evitar omitir informação, né? Mais chance você tem de dar certo. Tem muito a ver com questão também de humildade, né? E do lado do gestor, que você falou, até assim tem um exemplo bem bacana, né? Essa questão da transparência, né? Eu sempre trabalho muito na linha, assim, quando eu faço processo de coaching, né, para desenvolvimento de liderança. Eu recente até peguei um para
de fazenda, né? Mas assim, a ideia era transformá-lo, ele pegou um período de experiência como encarregado, né? Um operador com experiência para encarregado, para ver se ele tinha o comportamento adequado para ser promovido ao encarregado, né? Então ele não estava na posição ainda. Eu sempre gosto de fazer o trabalho assim, prefiro, do que quando às vezes a pessoa já está na posição de liderança e aí fica um pouco mais difícil, mas é possível também. Mas é legal que esse, né, encarrega, e a gente sempre deixa claro no processo, eu falo pro líder, né, o superior imediato lá, o dono, quem está investindo, ser transparente no sentido, olha, você tem esse ponto, a gente sempre coloca os pontos fortes, né, e os pontos a melhorar pra gente trabalhar ao longo do processo. E eu falo, ó, o que vai acontecer com essa pessoa se ela não corresponder? Se ela não evoluir nesses pontos, se ela não melhorar. Então ela já sabe, né, o caminho você vai se manter na posição que você tá, você não vai subir para encarregado, você vai se manter aí. E lá na frente é fácil, né? Esse caso foi muito legal, porque o cara foi promovido antes do prazo, antes de terminar, né? Mas aconteceu já também, né? A pessoa não corresponde, a gente às vezes já cheguei até a interromper o processo no meio do caminho. E, ó, então você não está pronto para ficar encarregado, você vai continuar no nível onde você está. Aí geralmente com o tempo de casa, né? Você vai ter aquele nível de crescimento vertical, por senioridade, mas aliás, horizontal, né? Mas para subir de nível vertical ainda não está pronta. Aí a pessoa que correspondeu, né? Beleza, ela já está pronta, ela vai subir para o próximo nível, vai ser promovida, né? Então essa transparência ela é muito importante, né? Porque isso motiva a pessoa também, né? E saber quais são os caminhos, quais são as oportunidades que ela tem dentro da empresa. Até gosto de falar bastante isso, né? Porque a gente fala que muitas vezes a pessoa fala assim, mas também eu não cresço na empresa, porque não tem um plano de carreira, né? Eu falo assim, né? Eu brinco e falo assim, mas a carreira é de quem? Né? A carreira é sua, né? O emprego é da empresa, a carreira é sua. Então, o seu emprego amanhã pode não existir, mas você tem que estar cuidando da sua carreira. Mas, ao mesmo tempo, tem o lado da empresa, dá uma visão de quais são as possibilidades, né? Como que é o nosso organograma, qual é a chance que você tem de crescimento, trabalhar num PDI, mas que a pessoa também, um profissional não pode deixar isso na mão da empresa. Se a empresa não estiver fazendo, faça você o seu, né? Não espere o RH, porque às vezes o gestor também na correria, né, Ana, assim, a gente sabe, não está saindo do papel esse plano de carreira, esse plano de carreira não sai nunca, né? Passa ano, vai ano e não sai do papel, né? Então, assim, acho que tem esses dois lados, né? Faz sentido para você? Como é que você vê isso também? Eu vejo também muita gente reclamando do bendito plano de carreira. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta, que é assim, não? Essa é o terror da área de recursos humanos, que é o tal do feedback. Criança nenhuma, em pleno ano de 2023, quer fazer feedback ou se prontifica a fazer feedback. Acho que eles ficam esperando, sei lá o que, cair do céu, para eles quererem fazer feedback e entenderem o valor do feedback. Como que você orienta os líderes que você atende a fazer feedback, a estruturar feedback? Como que você convence, inclusive, eles de que feedback é bom? Exatamente, né? Isso é uma coisa que aparece muito, né? Eu falo que essa cultura do feedback, acho que ela acabou sendo bastante, vamos dizer assim, aterrorizou um pouco isso nas organizações, né? Porque quando eu falava assim, vem aqui que eu vou te dar um feedback, né? Aí o colaborador já olha e fala assim, meu Deus, lá vem fumo. Mas porque os gestores, os líderes, eles não estavam preparados para isso, né? E realmente acontecia do processo de feedback ser um fumo, né? Uma cobrar, coisa assim. E aí ficava desconfortável, tanto para um quanto para o outro, né? E querendo ou não, aí ficou com essa marca. E então, por isso que gerou esse desconforto dos dois lados. E às vezes o líder quer fugir, né? Igual você falou, evitar conflito, evitar confusão, né? Porque a gente tem questão trabalhista, etc., uma monte de coisa. Então, o processo de feedback, ele também tem que ser algo que você envolve, né? Eu sempre trabalho assim, processo de coaching, uma coisa que seja na cultura e no dia a dia, que seja um negócio descontraído, assim, né? Não precisa, nossa, vamos aqui, vou te dar um feedback. E, geralmente também os gestores usam muito essa questão, o RH traz lá no final do ano, vamos fazer uma avaliação de desempenho, né? Ou às vezes 2 vezes por ano, dependendo da empresa, tem empresa que faz, e aí acha que o feedback está associado a isso, né? Só que eu falo, você vai lá no final do ano fazer uma avaliação de desempenho, vai sentar para dar um feedback, você vai lembrar nossa memória é curta, né? Você vai lembrar dos últimos 15 dias. E aí, às vezes, naqueles 15 dias, o funcionário deu uma rata lá, fez um negócio errado, e você vai colocar o seu foco do feedback naquilo. Mas e o que ele fez no ano inteiro? Né? E tudo que aconteceu de bom? Né? E onde ele errou e podia ter evoluído e não evoluiu? Você vai olhar para isso de novo só daqui a um ano? E não funciona. Né? Então, o feedback ele é um processo que tem que ser assim, praticamente diário ou semanal e que seja, né? A gente fala hoje muito da conversa one-on-one, né? Para o líder sentar com o seu liderado e conversar. E ao mesmo tempo também eu falo que flui muito legal quando o líder também se dispõe a pedir feedback, né? Então, a partir, né? Quando você vai no processo de falar assim, cara, vamos sentar aqui, vamos conversar,
e conta, como é que foi a semana, o que você tá achando, tá funcionando, tá precisando de um apoio meu melhor, como é que tá o meu processo de liderança aqui. No momento que você pede, né, a pessoa vai conversar com você, você se conecta e você se coloca lá como, cara, eu não sou perfeito. Não é porque eu tô no cargo de gerência, de diretoria, que eu sou fulano de tal. Eu também preciso evoluir e preciso melhorar. A partir do momento que você se coloca nessa postura, né, o colaborador, ele vai ser, assim, solícito, né, em trazer e também entender, reconhecer que ele também não é perfeito, tem pontos de melhoria. Então, sempre uma troca, né? Eu até tem uma técnica bem simplesinha, assim, que eu às vezes recomendo, que é falar assim, ó, cara, que bom que essa semana você fez isso, né? Que bom que você teve esse tipo de atitude e comportamento, que é quando você ressalta o positivo. E aí, quando é o negativo, e se você fizesse tal coisa, né? E se você pensasse por esse caminho, para fazer aquele tipo, se você tivesse feito de outro jeito aquela questão, né? Então, às vezes, uma coisa que você vivenciou e fez diferente, né? Você dá uma sugestão e ouvir o outro lado. Mas eu acho que é esse processo de troca, né? Eu vejo que é muito válido nesse sentido. Então, que bom se, né? Que bom que você lá, ou e se você lá. Legal, gostei dessa estrutura. Se você fizesse dessa forma, né? E se você buscasse, se você ouvisse esse podcast, e se você, né, ouvisse, você dá uma dica, às vezes até um desafio que o próprio líder já passou, né? Porque muitas vezes eu falo que os líderes, assim, você tem lá hoje gerente comercial, que um dia ele já foi um vendedor, um consultor de vendas, né? Então, às vezes, ele entende melhor a estratégia. O pessoal ali, líder de produção, de plantio, né, que você divide lá na usina, um dia também, às vezes, já teve um cargo mais operacional. Né? Então, ele tem dicas para dar ali, né? E não só cobrar ou punir, vamos dizer assim. Não, e outra coisa, assim, além do líder pedir o feedback, a equipe também tem que pedir o feedback, né? O colaborador precisa pedir, porque eu também fico vendo, né? Tá muito com esse protagonismo de carreira que você trouxe. Eu fico vendo muito colaborador falar, mas meu líder não me dá feedback, meu líder não me dá feedback. Nossa, faz 6 meses que meu líder não vem me dar um feedback. Só que pensa, se a carreira é minha, se eu quero me desenvolver, se eu estou preocupada com o meu desempenho, eu tenho que ter o protagonismo de ir lá e conversar com esse cara, conversar com essa pessoa. E aí o que eu vejo, Júlia? Como as pessoas rotularam realmente o feedback, concordo plenamente com você, né? Tem até a história do tal do feedback, né? Que as pessoas falam. Talvez você possa fazer a pergunta para o seu líder também de uma forma diferente. Como a Júlia trouxe essa estrutura, ao invés de você chegar, senta na mesa do chefe, do nada, e fala, você pode me dar um feedback? Pega o cara despreparado, e ele, tipo assim, meu Deus, e agora o que eu faço? A única coisa que vai sair é, não, tá tudo bem. Não, tá ótimo, tá tudo muito bem, ou seja, não vai agregar nada para você. Exatamente. Então, sempre o que eu falo pegue algumas competências que você gostaria de saber como você está. Então, pega, por exemplo, comunicação. E chega pro chefe, nem que for no cafezinho, ou chama ele para ir almoçar com você e pergunta, sabe, chefe, tem alguma coisa da minha comunicação que você acha que eu posso melhorar? Você não fala a palavra feedback. Exato. Ou, eu participei daquela reunião, assim, assado. Você acha que eu fui bem na reunião? Tem alguma coisa que eu poderia melhorar? Meus relatórios. Tem alguma coisa nos meus relatórios que eu posso mudar? O que você mudaria se fosse você? Gente, dessa forma, você vai tirando o feedback da sua liderança, vai construindo uma relação de confiança com essa liderança, né? Se desenvolve suas competências, suas habilidades, sem nem falar na palavra feedback, só que realmente ficou uma carga emocional e uma coisa, é o feedback, tem que ser o feedback, né? Fica muito difícil para um lado e muito difícil para o outro. Exatamente, acabou pegando o ranço da palavra, né? Então, assim, não existe um jeito certo, existem algumas técnicas, né, que a gente pode usar e que seja mais descontraído, né, no dia a dia, fazer esse tipo de conversa, né? E mostrando o caminho, né, assim, pro seu liderado, né? E ao mesmo tempo que você falou, pedir também, né, assim, isso é uma coisa que eu ouço muito. Eu não cresço porque na minha empresa não tem treinamento e desenvolvimento. Porque meu chefe não dá feedback. Não, mas você fala, já pediu, né? E eu falo que, assim, eu mesmo tive uma época na minha carreira, né, que a gente fica assim, nossa, você vê o fulano do lado crescer, as oportunidades, as coisas acontecer pros outros, aí você começa a cair, mas por que fulano cresce ou não? Por que isso? Aí você começa a cair na fofoca, na reclamação, só que isso, gente, não adianta de nada, né? Até que eu me dei conta, daí quando eu fui buscar um processo de autoconhecimento pra mim, que na verdade, né, onde eu passei por esse processo de pedir feedback, né, pra gestores, pra pessoas de networking, assim, pra entender o que tava legal, né? Então, assim, no que eu tô indo bem, ou como você me vê, o que você vê de pontos positivos, o que você vê de ponto a melhorar, né? Aí consegui ter recursos, assim, de que era coisa que eu tava deixando de fazer, né? Às vezes, igual você falou, eu mesma era uma pessoa tímida, insegura, então numa reunião eu não me expressava, eu não falava minhas ideias, né? E aí depois muitas vezes eu tinha ideia assim, aí chegava no meio de uma reunião, eu não falava, o povo vai achar que você é boba, não devo falar isso não. Aí passava 5 minutos, alguém falava exatamente o que eu tinha pensado.
Aí quem que geralmente era vista e tinha oportunidade e as coisas aconteciam? Eram essas pessoas, né? Então, na verdade, o problema estava em mim, né? E aí foi onde eu entendi e comecei a mudar a minha postura, né? Então, esse processo, a partir do processo que eu pedi o feedback para conseguir enxergar onde é que eu estava errando, né? Então, assim, o que eu podia fazer melhor e evoluir, né? E para conseguir crescer. Porque uma coisa é fato, não adianta ficar só falando mal do chefe. Exato. Ficar só falando mal do chefe na rodinha, nas costas dele, no almoço, não vai adiantar nada. Não, você não vai crescer, você não vai se desenvolver. No final das contas, ou ele vai acabar descobrindo isso e vai te mandar embora, ou você vai ficar de saco cheio, porque a gente alimentar esse tipo de amargura, né, em relação ao chefe, a gente mesmo não aguenta e a gente mesmo acaba pedindo demissão. Não serve mais para mim. Exatamente. Bom, queria que você falasse o seguinte agora, Júlia. Estamos em 2023, a live é Desafios da Liderança 2023. Então, os líderes que estão aqui de plantão, o que eles precisam desenvolver em 2023? O que não dá mais para não ter em pleno 2023? Legal. Eu acho que muito forte, né, essa questão de liderança no quesito influência de pessoas, né? Então, como que eu começo a desenvolver empatia, conhecer os perfis comportamentais, né? Conhecer que cada um tem suas motivações e como eu trabalho esse desenvolvimento de pessoas, né? Mas eu sempre gosto, né, quando vem essa pergunta, quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento de líder, eu sempre gosto de trazer a visão da hierarquia, né, do organograma. Se a gente for pesquisar competências que são importantes em 2023, lá tem uma série de coisas, a gente não consegue trabalhar tudo ao mesmo tempo, né? Então eu gosto de trazer um pouco da visão. É uma visão meio escadinha, né? Porque conforme a gente vai subindo na hierarquia, então geralmente quando você passa, né, tô no nível ali mais operacional, mais assistente, eu subo para o nível coordenação, supervisão, é onde você começa a ter uma equipe, ainda às vezes é uma equipe pequena, uma, duas, três pessoas, né? Então, você começar a entender, principalmente quando às vezes vem de formação muito técnica, né? Como acontece muito no agro, você não tem essa visão de relacionamento interpessoal, de trabalho em equipe, mais assim, no sentido de comunicação assertiva. Então, comece com algumas competências que são importantes, que são necessárias ali naquele nível, né? Quanto mais a gente vai subindo na hierarquia, menos, né, a pessoa vai ter que gastar tempo fazendo as coisas e mais ela vai ter que gastar o tempo, ocupar o tempo dela, desenvolvendo pessoas, direcionando, delegando, né? Então, no nível gerência ali, a gente já começa a pensar, é uma parte que o nível gerencial, ele já tem uma função que é meio de campo de empresa, né? Você que está na área de gerência ali. Então, a partir do momento que você já tem que ter. Eu estou com, às vezes, um time maior, então eu tenho que começar a pensar em desenvolvimento dessas pessoas, formar um sucessor, para quem sabe um dia eu quiser subir também, eu tenho que ter alguém para me substituir, né? E que às vezes o líder vê isso como quer abafar o crescimento das pessoas, eu falo que é um tiro no pé, né? Mas principalmente a necessidade da visão sistêmica, né? Então, você está na área de RH da usina, mas tem lá o administrativo, o financeiro, a produção, né? É gigante, então você entender que as áreas são interdependentes e uma conversa com a outra, né? Não adianta cada um remar para um lado, a gente não sai do lugar, né? Eu falo, o barco não sai do lugar, então a gente tem que estar caminhando na mesma direção, né? Então essa visão sistêmica no nível gerencial, ela já começa a ser importante, né? Focado no objetivo comum. Quando você já chega para o nível diretoria, né? Ali a alta gestão, já é quem dá o caminho, né? Quem define onde a empresa quer chegar, então eu tenho que entender, traçar esses indicadores, né, começar a cascatear isso para baixo. Então, essa parte, né, é mais direcionamento, mais influência, né, mais desenvolver pessoas mesmo e equipe do que fazer, né? Então, já peguei, às vezes, você tinha lá o pessoal de nível diretoria que às vezes pega para aprovar um pagamento, né? E aí, às vezes, você tem, hoje, tem a questão do cuidado com a informação, mas você tem que pegar uma pessoa mais de confiança ou alguém da família que pode assumir essa responsabilidade. Porque, querendo ou não, isso é uma coisa que acontece todo dia, e às vezes é o tempo todo, dependendo do tamanho da empresa. E quando o líder ele para fazer isso, ele acaba deixando de lado a parte importante, que é a parte estratégica da empresa, né, de visão, que é a parte de desenvolver mesmo, formar as pessoas, principalmente quando a empresa quer crescer, né. Outras questões ali, analisar custo, né, outras coisas que são importantes acabam sendo deixadas de lado, tá? Então, sempre a gente, né, tem que fazer essa conversa com a RH, com a diretoria, para fazer um programa customizado por nível, né? Eu simplesmente não gosto, assim, de misturar níveis, porque são necessidades diferentes, né? E dores diferentes ali. Mas se você tivesse que dar um conselho, diz que não é bom não, mas se você tivesse que dar um conselho para uma pessoa que quer sentar numa cadeira de liderança, não é líder ainda, mas quer sentar numa cadeira de liderança esse ano, e aí ela te pergunta, Júlia, o que você acha que eu vou estudar esse ano, porque eu quero sentar nessa cadeira? O que essa pessoa estudaria? Olha, essa parte mesmo de liderança e gestão de pessoas de maneira geral, né? Mas comunicação, eu sempre recomendo que, assim, acho que é legal a pessoa, ela, talvez internamente na empresa mesmo, ela consiga consultar o RH ou consultar o gestor, né? Entender, falar assim, olha, eu tenho vontade, né? Tenho interesse aqui em crescer aqui dentro, queria saber como que funciona, como que é o processo, que tipo de habilidades eu preciso ter, né? O que eu tô bem, o que eu ainda não tô bem.
E aí você vai ter essa resposta, né, da descrição de cargo, das competências ali da empresa. Um outro caminho é também você começar a procurar vagas, né, assim, na área que você quer, no nível que você quer, no LinkedIn. Porque as pessoas colocam lá nas vagas, né, quais habilidades técnicas e comportamentais você precisa ter. É que varia muito com a vaga, né? Então, você tem lá um exemplo no agro. Para você ser um nível gerencial na área comercial, na parte técnica, você vai precisar de nível saber fazer uma gestão de carteira de clientes, né? Você tem uma série de competências. O Customer Centricity, que está bastante em alta hoje, que é o olhar para as necessidades do cliente, né? E, ao mesmo tempo, em competências comportamentais, possivelmente vai ter essa questão de comunicação assertiva, saber dar um feedback, né? O Leader Coach, que é você atuar, né, com pressupostos ali, com a filosofia, com técnicas de coaching para poder desenvolver outras pessoas. Então, cada área ali, né, cada empresa vai definindo a sua grade ali de competências, então é muito, né, assim, permeia, algumas são bem similares, mas eu sempre acho válido essa questão, tanto você consultar internamente, até porque você já coloca essa sua vontade, né, para o seu gestor, para o RH, falou, eu tenho vontade de crescer, e o que eu preciso melhorar para chegar lá, né, o que eu posso fazer para você começar a investir. Até, por exemplo, eu estou mesmo fazendo uma mentoria, né, com um gerente de território de uma empresa da área de fertilizantes, que ele quer chegar para gerente regional, né? E ele fez um processo de conversa com o RH lá internamente e ele buscou investir na mentoria para ele, né? Então, um investimento que ele está fazendo nele para ele buscar esse processo aí de subida, né? Então, internamente ou mesmo o LinkedIn também está cheio de coisas. É difícil a gente falar assim, não, um padrãozão, mas Não dá para ter um copia e cola, né? Exato, não é um copia-cola, né? Mas, em geral, algumas permeiam, né? Então, nível encarregado, você vai... Planejamento e administração do tempo é uma competência que aparece bastante também, né? Porque você vai ter que... Uma coisa é você ser responsável pelos meus resultados individuais, né? Outra coisa é você ser responsável... Quando você passa para um nível de liderança, nível de gerência, você é responsável pelos resultados dos outros, né? Então, o seu resultado é o resultado do time. Então, é muito diferente, né? Uma coisa é eu controlar o meu tempo, a minha velocidade de entrega, as minhas coisas. Outra coisa é eu coordenar o time todo, né? E saber... Tem velocidades de tomada de decisão, de respostas que são diferentes e eu tenho que aprender a entender e lidar com cada um é de um jeito. Até tem aquela frase assim, né? Eu falo bastante, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Eu concordo em partes, né? Porque a gente, assim, todo mundo quer ser tratado com respeito, né? Com ética e tudo bem, isso é comum para todo mundo, né? Para todos os seres humanos. Mas tem coisas que não, né? Tem a necessidade da Ana, tem necessidades da Ana que são diferentes das minhas, né? Tem necessidades aqui do Daniel, tem necessidades, né, do Moraes, da Cidinha que estão acompanhando aqui, que são diferentes, né? Então, algumas pessoas, eu posso dar mais desafio na mão dela, inclusive ela tem mais necessidade de desafio pelo perfil dela. Já tem outras pessoas que não, elas preferem ficar mais na segurança, na estabilidade, mais na rotina, né? Mais fazendo mais ou menos o mesmo ali, monótono, mas para ela tá bom. Então, eu não posso liderar igual para todo mundo, né? Não existe, né? Isso não dá certo. Não existe uma receita de bolo que eu vou lá e cumpro e dá certo para todo mundo. Isso aí que você falou é muito bacana, porque vem mudando, né? Antes era exatamente isso, trate o outro da forma que você gosta de ser tratado. Só que vou até me citar de exemplo. Eu sou super objetiva, prática, as coisas acontecem, sabe? Eu já saio falando, não tenho... E eu percebi ao longo da minha carreira como gestora de que nem todo mundo é assim. E se eu tratar todo mundo desse jeito, eu já fui várias vezes, por exemplo, interpretada como grossa. Porque eu falo, sabe? Eu falo na cara. E aí as pessoas falavam pra mim, nossa, não precisa ser grossa assim. Eu falo, gente, mas eu não fui grossa. Mas é porque eu sou assim e pra mim, ok, isso não tem problema. Mas o outro não gosta dessa forma direta que eu falo, dessa forma tão objetiva. Então, você tem que ir conhecendo um pouco do outro, justamente porque, às vezes, o que serve para mim não serve para o outro, né? Então, isso é uma coisa que as pessoas precisam muito entender. Eu tenho que tratar o outro, principalmente, da forma que ele quer ser tratado. Isso é o mais importante de tudo. E, Júlia, para a gente ir caminhando aqui para o nosso finalzinho da nossa live, tem diferença ser líder no agro e no não agro? O que você acha? Não, para mim não tem, né? Afinal de contas, a gente está falando de pessoas, né? O nosso grande mote aqui é pessoas, né? Então, tanto que é uma disciplina aí, uma aula, né? Um tema que serve para todas as áreas, né? Eu, inclusive, já tive a oportunidade de fazer uma vez também um projeto, participar de um projeto na área de sucessão familiar, era uma empresa familiar, né? Mas na área de loteamentos, eram 3 irmãos sócios, e os problemas são muito parecidos, né? Muito similares. Então, amigos também, que às vezes tem empresa de peças, né? Mercadinho, a gente vai acompanhando e conversando assim, e a gente vê que os problemas nessa quesito são muito parecidos, né? Tem essas questões de como lidar, né, com a questão de conflito, como que eu me posiciono e me posiciono de maneira assertiva, às vezes sendo mais jovem, né? Recém-formado,
como que eu consigo conquistar o meu espaço, né? Então tem muitas questões ali que refletem essas questões, né, que são iguais, né? Então a gente vê o ramo de prestação de serviço também, a gente vê, né, o quanto que está difícil conseguir pessoas boas, né? A concorrência é muito grande. O ramo do turismo, né, eu coloquei aqui no início da live, né, falando também, tem essa dificuldade, né? Então permeia todos os setores aí. É. Eu, particularmente, eu acho que assim, o agro, num determinado momento, ele ficou um pouco parado no tempo quando a gente diz gestão de pessoas. Então, o agro olhou muito, por exemplo, para a produtividade, o agro olhou muito até para a questão de desenvolvimento, né, desenvolvimento de insumos, desenvolvimento até de plantas, genético, a gente que é da cana, né, nos estudos genéticos, né, e por um tempo, meio que esqueceu de que, nossa, mas quem faz tudo isso aqui são as pessoas. Então, eu acho que talvez a gente tenha no agro uma dor um pouquinho maior quando se fala gestão de pessoas, porque eu acho que a gente está um passinho atrasado do que quando a gente olha, por exemplo, vamos pegar uma empresa, né, de manufatura, uma empresa de tecnologia, então, nem se fala, meios de consumo, né, ó, a Tuca Crivellari está falando bem isso, né. Então, eu sinto isso, assim, eu que sou gestora de RH e tô o dia inteiro ali dentro do agro, em alguns momentos eu olho para o lado e falo, nossa, parece que a gente está tão atrasado em tal coisa ainda, mas a gente não pode desistir, né? Eu concordo com você de que a cabecinha do agro já está bem mais aberta, né? Hoje, até a energia que eu vejo, né, as empresas colocando no desenvolvimento de pessoas é bem maior, mas que nós ficamos paradinhos no tempo e talvez agora a gente vai ter que dar uma acelerada, porque senão esses desafios que você falou que são comuns e que esses são comuns mesmo, né, o turnover, a dificuldade de encontrar talentos, né, a questão até das soft skills, tudo mais, esse desafio é comum. Então, se o agro agora não der essa corridinha para recuperar o tempo que ele perdeu, vai sofrer bastante. Eu tenho dito muito isso pro meu time, né, para a liderança lá da usina. Precisamos correr atrás do tempo perdido. Eu acho que é assim. Mas que bom que temos profissionais como você, Júlia, para nos ajudar no desenvolvimento dessas pessoas e acelerar esse tempo que nós perdemos. Eu fico feliz, esse é o meu propósito, né? Acho que é levar isso mesmo para as empresas, porque é uma coisa que você falou, faz muito sentido, né? O agro avançou muito em tecnologia, continua avançando, né? A agricultura de precisão, em todos os setores, né? A gente avança muito rápido, essa parte de tecnologias, igual você falou, né? Você tem aí sementes resistentes à seca, você tem a parte toda genética, evolução, muita coisa acontecendo na parte de tecnologia. Mas, né, quem, querendo ou não, a parte toda ferramental ali, as coisas que existem, sistema de maneira geral, quem faz, né, quem de fato mexe ali são as pessoas, né? E às vezes essa pessoa também, né, acontece muito no agro, não é o gerente ou o diretor, o pessoal que está ali na alta gestão, que tem uma formação, uma graduação, faculdade, às vezes é um cara a nível, o operador que mexe ali, que às vezes nem o ensino médio, o ensino fundamental ele terminou, né? Então a gente passa por muito essa dificuldade e principalmente então, assim, nesse ponto, né, que vem trabalhar esses gaps aí, né, com as lideranças, para ter esse olhar, né, entender que são pessoas ali, não são simplesmente máquinas, né, o robô ali que dá para cumprir. Então, eles têm as dificuldades, né, todos temos as dificuldades. Então, às vezes é uma dificuldade pessoal, é em casa, é financeiro, é relacionamento. E querendo ou não, até a gente fala assim, né, não dá pra gente ligar o pessoal do profissional, né? Então, a gente impacta na nossa vida, no nosso desempenho, tudo, né? Então, tem momentos para conversar e trabalhar esse lado humano é importantíssimo. E não adianta, né? Porque muitas vezes o líder, ele quer gastar tempo, os gestores querem gastar tempo, não, vamos fazer acontecer, ou vamos gastar falando de meta, de resultado, disso e de aquilo, mas só isso não vai funcionar, porque o maior impacto ele vem do lado humano, do lado emocional, dos desafios, né, das dificuldades. Então, o líder tem que reservar tempo na agenda dele para ter esse tipo de trabalho, esse tipo de conversa com os liderados. Só assim, né, pelo menos os exemplos que eu conheço, são os exemplos que dá certo, né? Onde as empresas são tratadas ali mesmo como pessoas que, tanto que, né, aí você vê casos, tipo assim, como lideranças eficazes nesse sentido, né, que vão para outras empresas, às vezes se mudam, e aí o liderado já fala assim, quando você surge uma vaguinha lá, você me avisa que eu quero ir também, né? Então, o líder eficiente é aquele quando a pessoa quer seguir ele, né? Independente de onde ele está. Então, ele vai pela pessoa. Então, acho que é uma forma legal, assim, de medir, né? Se estou sendo um bom líder ou não. As pessoas querem estar próximas, querem seguir, ou as pessoas querem estar longe, né? Então, assim, tem uma forma que eu... Um outro termômetro que eu acho também é assim, né? Quando você tem que ficar implorando muito, muito, muito para sua equipe entregar o que precisa entregar,
alguma coisa tem errado, porque eu, pelo menos, quando eu tive aqueles líderes assim que me inspiravam, eu queria fazer as coisas até porque eu não queria deixar meu líder na mão. Exato. Eu falava, nossa, mas ele é tão bacana, ele tá tão junto, é tão parceiro que eu quero estar junto com ele, eu quero apoiar ele em fazer tal coisa, né? Eu acho que quando a liderança acaba sendo muito sofrida, né, que a gente vê alguns líderes falando isso, né? Nossa, mas eu não consigo de jeito nenhum. Acende uma luzinha vermelha, tem algum problema de conexão sua com a sua equipe, com toda certeza, né? Com certeza, né? Tem um olhar aí, tem a parte da responsabilidade. Eu até uso assim, a gente estava muito na época né, terminamos ali a Copa e tudo, né? Eu sempre falo assim, é meio doído isso, né? Mas assim, quando o time de futebol perde o campeonato, né? Quem que é mandado embora primeiro, né? São os jogadores ou é o técnico? Geralmente é o técnico, né? Porque ele não cumpriu a responsabilidade dele de levar o time para alcançar o resultado lá, que era vencer o campeonato, né? Então, assim, sempre tem a parte da responsabilidade do líder também, né? Então, acho que dos dois lados ali, uma responsabilidade compartilhada, né? Então, é sempre, o negócio que você falou, acender a luzinha, fazer uma autoavaliação, né? Pedir um feedback e olhar para, né? A gente sempre tem, todo mundo tem, ninguém é perfeito aqui, nem eu, né? Então, a gente sempre tem que evoluir e melhorar, né? Não adianta querer colocar a responsabilidade no outro, a culpa no outro. Júlia, estamos chegando aqui a nossa 1 hora de live. Eu geralmente encerro com 1 hora e pouquinho, porque já aconteceu de algumas vezes eu me estender e o Instagram derrubar. Mas o pessoal ficou quietinho, ninguém colocou nenhuma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Vocês estão muito quietinhos. Mas eu já queria, assim, de antemão, te agradecer, né, muito pela sua delicadeza de estar aqui com a gente, compartilhando todo esse conhecimento. Queria falar para quem está aqui, gente, sigam a Júlia no Instagram dela, ela dá muita dica, ela posta muita coisa, muito vídeo. Então sigam a Júlia, sigam a Ana também, quem não segue a Ana do RH ainda, vai lá também, dou muita dica de carreira, de ambiente corporativo, de mercado de trabalho, como se comportar, soft skills, tudo mais. E se surgir alguma dúvida depois, já que vocês ficaram tão quietinhos aqui, conectem-se com a Júlia ou me chama lá que a gente vai ter o prazer de responder todas as perguntas de vocês. Júlia, quer deixar um recadinho? Sim, eu também queria, né, agradecer mais uma vez aqui o convite, fiquei super feliz, falo que 1 hora passa muito rápido, né, vamos ver se a gente combina mais lives aí também, pra gente se falar mais futuramente, né, agradecer o pessoal que acompanhou aqui, inclusive agora que eu tô vendo, né, tem bastante gente conhecida aqui, João Pedro, Patrícia, Renata, né, o pessoal que vem acompanhando aqui, o Sargon também, bastante coisa legal. Cheguei no final, mas admiro o trabalho das duas. Ah, que bacana, muito legal, né? E aí depois, né, o pessoal também vem acompanhando aí, acho que, né, deixar a live gravada para a turma acompanhar. Mas foi bem bacana, né? E também sempre um prazer, Ana, né? A gente está sempre trocando ideia junto aqui, então aprendo com você também. E é muito legal. Obrigada mais uma vez aí pela convite aqui. Gente, as minhas lives ficam gravadas no canal do YouTube. Tá? Júlia, se depois você quiser para postar no seu Insta, você me pede que eu te mando ela baixada, mas todas as lives ficam no canal do YouTube Ana do RH, então também quem não segue ainda, siga o canal Ana do RH e já mande a live para um monte de gente que agora que vocês assistiram, vocês sabem, tal pessoa precisa ouvir isso aqui que essas duas falaram, e manda like para essa pessoa, já deixa um recadinho aí, meio que subliminar, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Júlia, obrigada, pessoal que está aqui, obrigada, boa noite, até a próxima live, Júlia, bom resto de semana, e conte comigo sempre que você precisar também. Igualmente, você também. Obrigada aí mais uma vez. Até mais, gente, tchau, tchau.